Amém. Gente, a gente tem passado nesse mês, que é o mês da família, um mês todo especial. Nossa igreja parou assim, ó, para investir nas famílias. E quanta palavra, quantas oportunidades que a gente está aqui, né, fornecendo, está investindo para a gente ver as famílias dessa igreja, famílias de Pirajuí, famílias da região, vivendo a boa, perfeita e agradável vontade que o Senhor tem para cada um. E a gente, como ministério também, a gente tem jejuado, a gente tem orado para a preparação desse culto. Só para vocês terem noção, a gente deu uma pausa do nosso jejum como igreja e deu um passo um pouco mais de fé. A gente aí convidou alguns adolas, fora também os líderes, e a gente ficou 2 dias só no líquido, né? Orando pela vida de vocês, estando na brecha pela vida de vocês, por cada pai, por cada filho, por cada adolescente, por cada família dessa cidade. Porque a gente não quer ver famílias sendo destruídas, porque o inimigo está aí, né, fazendo o que quer. Mas a gente quer ver famílias sendo construídas na rocha, que é Cristo Jesus. Amém? Amém. E é engraçado que a gente estava compartilhando, sabe, aquilo que a gente estava sentindo, que a gente incentivou eles a estarem orando. E as meninas estavam compartilhando lá, nem consegui responder vocês, mas eu não respondi porque tudo que vocês estavam falando é que está aqui na palavra, entendeu? Então assim, falei, nem vou falar nada, que o Espírito está alinhando tudo que elas estavam sentindo, o Senhor deu aqui na palavra, então vamos lá, amém? Deus ama a família é um presente de Deus aqui nessa terra, é algo assim que Deus se agrada, sabe? Uma família saudável, uma família que o Senhor está ali como centro, é elevada ao céu como um aroma agradável ao Senhor, onde Ele reina, sabe? Onde Ele é o centro. Ele ama essa construção entre pai, filho, esposa, esposo, né? Essa relação saudável de filho e pai, os membros ali conectados, Ele ama essa conexão. Isso agrada o coração do Senhor. Deus, Ele criou a família para ser unida, né? Essa realidade de família separada, de família para cada um no seu canto, cada um no seu quarto, não é da vontade do Senhor. Porque Ele quer a família unida, a família conectada um com o outro, protegendo e fortalecendo cada membro. Uma família unida, guiada por Deus, é uma grande bênção. Quando isso acontece de fato, os laços familiares se tornam muito fortes. E essa é a vontade do Senhor para as nossas vidas. Em uma família saudável, não resta dúvida do papel como pai. Em uma família saudável, não resta dúvida do papel como filho, o papel como mãe, porque cada um ali está distribuído e identificado conforme a sua identidade, conforme o papel que você estabelece ali na sua família. Em uma família saudável, não tem dúvidas se o filho é amado. Em uma família saudável, não tem dúvidas se o pai ou a mãe ele é saudável. Não resta dúvidas do amor que um tem pelo outro. Em uma família saudável, não tem insegurança. A insegurança não reina. Em uma família saudável, onde Cristo é o centro, não tem ingratidão. Sabe aquela ingratidão que gera rebeldia? Uma rebeldia consistente assim? Não tem isso. Em uma família saudável, o Senhor é o centro de todas as coisas. E Ele vai guiando cada passo que essa família dá. Pois aquela família está alinhada à vontade do Pai. Cada membro conhecendo o coração um do outro. Quero que vocês peguem essa chave sobre conhecer o coração um do outro. Isso é muito importante. Porque juntos, cada membro, cada filho, pai, enfim, cada um que estabelece seu papel, eles estão sendo fortalecidos junto, sabe? Pode vir problema, pode vir dias difíceis, pode vir, mas a família está ali, o pai está firme, a mãe está firme, os filhos estão firmes, porque eles sabem que quem está no controle é Jesus. Não há desespero. Por mais que sim, de fato, às vezes a tempestade vem,
nossa, o barco vai afundar, mas não vai afundar, que Jesus ele está no barco. Amém? Amém. E o Senhor ele deseja por famílias que colocam ele no barco, por famílias que desejam que ele esteja. A palavra de Deus fala que Jesus ele está na porta e ele bate. Quem abre, ele entra, ele senta e ceia. E a pergunta que eu faço para você essa noite é: Jesus tem entrado na sua casa? A sua família tem sido essa família saudável, onde o amor reina, onde a segurança está ali? Como que tá? Que você possa refletir um pouco sobre isso. Cara, essa palavra, esse versículo, ele queima no meu coração. É algo assim que não é só porque eu precisei ficar com a palavra hoje no culto. Não, isso queima no meu coração. O Senhor tem ministrado assim, muito tempo isso comigo. Muito tempo. E a palavra, o versículo que eu tenho, que o Senhor me entregou essa noite, né? Eu comecei a ministração assim, só que esse versículo. Deus deu esse versículo e foi isso. Eu falei, tá, Senhor, e agora? O que eu faço, né? Me dá o resto. Mas Ele foi dando. Que é Malaquias 4:6. Não tem como fugir disso. O Senhor, Ele está a todo momento voltando e voltando a isso. Quer fazer alguma coisa, Ele quer trabalhar. Eu vou ler aqui, mas aí depois eu quero ler inteiro com vocês. Vamos lá, então. Esse é o versículo chave. A gente vai discorrer a ministração nisso daqui. Ele fará que o coração dos pais se voltem para os seus filhos e o coração dos seus filhos para os seus pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra, separando para a destruição. João Vitor falou, né, no começo também esse versículo, para vocês verem, de que não é uma palavra qualquer, é o Espírito falando à igreja. Amém? Vamos lá no Malaquias 4 para a gente ler o capítulo todo, para vocês entenderem o que quer dizer isso. Vamos lá, aqui está falando do dia que o Senhor virá. Pois certamente vem o dia, ardente como uma fornalha. Todos os arrogantes e todos os malfeitores serão como palha. E aquele dia que está chegando, terá fogo neles. Diz o Senhor dos Exércitos: não sobrará raiz ou galho algum para eles. Mas para vocês que temem o meu nome, o sol da justiça se levantará trazendo cura nas suas asas. E vocês sairão e saltarão como bezerros bem alimentados. Depois esmagarão os ímpios, que serão como pó sob as solas dos seus pés, no dia em que eu agir, diz o Senhor dos Exércitos. Lembrem-se da lei de Moisés, meu servo, dos estatutos e das ordenanças que eu lhe dei em Horebe para todo o povo de Israel. Vejam, eu enviarei a vocês o profeta Elias, antes que venha o grande e temível dia do Senhor. Ele fará que o coração dos pais se voltem para os seus filhos e o coração dos seus filhos para os seus pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra, separando para a destruição. Uau! Amém? Forte, né? Forte. Gente, para Deus, a multigeracional, esse lance de geração, esse lance de família, de pai, de filho, de geração em geração, é tremendo, é poderoso. Isso, assim, tem uma importância para o Senhor que a gente não tem dimensão, a gente não imagina. E tal importância é que esse texto de Malaquias 4:6 é o último versículo do Velho Testamento. O último versículo do Velho Testamento é o Senhor nos alertando que a gente precisa se consertar com os nossos filhos. Os filhos precisam se consertar com os pais. Ele poderia, sei lá, falar da grandeza dele, poderia falar da vinda de Jesus, de tantas coisas, mas ele escolheu falar que nós precisamos voltar a estar conectados um com o outro em família, de tal importância que é isso.
E eu queria trazer isso hoje, essa noite. Amém? É uma ordenância do Senhor os corações dos pais estarem conectados aos dos filhos. E os corações dos filhos estarem conectados aos corações dos pais. É uma ordenância. Não é uma opção. Não é uma assim, olha, se você quiser, pode ser. Não dá opção. É uma ordenância. É um direcionamento. Precisa ser feito. Precisa estar acontecendo. A palavra conexão significa unir, se conectar. Nós precisamos entender, gente, que o reino de Deus, ele é movido através da paternidade. Nossa, paternidade, por que vocês falam tanto disso, de paternidade? Porque é isso, o reino dos céus do Senhor é movido de paternidade, gente. É o quê? É o pai abrindo o caminho para o filho ir no caminho limpo. E aí o filho vai percorrer um caminho que o pai não conseguiu limpar. Então o filho, ele vai limpar um novo caminho para o filho do filho ir. Entendeu? Que é de geração em geração. Não pode acabar. A gente sempre tem que ficar preparar os nossos filhos, preparar os nossos discípulos, preparar a futura geração, porque o caminho precisa continuar limpo. Jesus, ele precisa continuar passando. Jesus, ele precisa ser passado de geração em geração. Os princípios, os valores precisam ser passados de geração em geração. E cabe a nós preparar essa geração. Cabe nós, os pais, cabe nós, os filhos, preparar essa geração, para que a próxima geração viva tudo que o Senhor tem para eles viverem e preparem o caminho da outra geração. E assim nós iremos seguir até que Jesus venha. Amém? Amém. Isso é paternidade. Paternidade é você ir na frente, às vezes sofrer algumas coisas, para que o filho aprenda com os erros e não sofra. E esse filho vai sofrer com outras coisas para que o filho do filho dele não sofra. E assim vai. Amém? Vocês entenderam o sentido de paternidade? Amém. Glória a Deus. Precisamos entender que tudo que vivemos com Jesus precisa ser passado de geração em geração. Os princípios, os valores, as experiências. Por isso que o Senhor sempre falava... Fazia festas lá no Antigo Testamento, né? Em memorial. Por quê? Porque era para os pais falarem para os filhos tudo que eles viveram. O povo que foi liberto lá do Egito, sempre festas e comemoração, porque precisava falar para os filhos não esquecerem tudo que os pais viveram lá no Egito, todos os testemunhos, todas as coisas que Deus fez para libertar eles. Precisa ser passado de geração em geração. E o Senhor disse que enviaria o espírito de Elias. E por que o espírito de Elias? Por que não o espírito de Daniel? Por que não qualquer outro profeta que foi, topíssimo? Eu já falei isso aqui. Estou falando que isso arde no meu coração. Eu já dei essa ministração sobre o profeta Elias no primeiro acampamento, se eu não me engano. Vamos lá, então. Porque o Elias, gente, ele foi o único profeta que preparou alguém para assumir o seu legado, para assumir a missão que ele deixou. Ele preparou Eliseu. Ele teve um filho espiritual. E esse filho espiritual, né, ele desfrutou do legado que Elias deixou para ele. Isso é tão importante que o Senhor quer falar isso com a gente. Que nós precisamos preparar os nossos filhos, para os nossos filhos preparar os filhos deles. E assim vai. Precisamos. A gente não pode estar vivendo assim, sabe, aleatoriamente. Ai, deixa aí. Deixa que a escola cuida. Deixa que, sei lá, a creche cuida. Deixa que a igreja cuida. Não. É responsabilidade nossa. Como pais, sim, nossa, como líderes aqui instruindo. Mas a gente precisa andar juntos, preparando eles, para eles prepararem a futura geração. Amém? E aí eu te pergunto, você tem preparado o seu filho para impactar a próxima geração, sendo cheio da presença de Deus? E aí para os adolas eu pergunto, e aí, você já começou a cuidar de alguém? Para essa pessoa, depois de ser curada,
começar a cuidar de outra pessoa? Como que tá? Como que andam os discipulados? Vamos lá, então, voltar um pouco sobre os versículos. E a gente vai falar um pouquinho dele. Pode abrir em Malaquias 4:6. Pode deixar esse versículo aqui, fazendo um favor, tá? Vamos lá falar disso agora. Ele fará que o coração dos pais se volte para os seus filhos. 4:6a. E ele fará que o coração dos seus pais se volte para os seus filhos. A gente vai falar agora dessa frase aqui. Porque Deus, Ele está chamando nós pais, né, os pais, a estarem conectados com os filhos, a andarem na mesma frequência que os filhos, né? Quando o pastor Jetro veio aqui, ele falou muito sobre esse lance de frequência, e eu achei isso fantástico. Precisamos andar na frequência dos nossos filhos, conectados. A gente precisa conhecer o coração do nosso filho, o que está passando, o que ele está sentindo, o que está passando no coração dele, com quem que ele tem conversado, com quem que ele tem andado, quais são as amizades, o que ele está fazendo fora de casa, quais são os sonhos que ele tem, quais são os medos que ele tem. Precisamos conhecer o coração dos nossos filhos, estar conectados a Ele, na mesma frequência, andando junto com os nossos filhos. E não apenas conhecer o coração, mas nós precisamos ser os primeiros influenciadores dos nossos filhos, influenciando eles a viverem tudo que Deus tem para ele viver. A boa, perfeita e agradável. Não só conhecer, que é o primeiro passo, mas influenciar. Primeiro influenciador tem que ser nós, os pais. Agora eu vou para outro versículo que a gente vai... vou falar um pouco com os pais. E aí na segunda parte vou falar um pouco com os filhos. E no final a gente mistura tudo e faz oração. E o Espírito vem e todo mundo é cheio do Espírito. Amém? Aí. Vamos lá. Deuteronômio 6:7. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam no seu coração. Ensine-as como persistência aos seus filhos. Fale sobre elas quando estiver sentado em casa e quando andar pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Acho que é isso. Exatamente. Cara, a gente precisa investir na vida dos nossos filhos. A gente precisa implantar a palavra de Deus. Porque se a gente não implanta a palavra de Deus, estão implantando outras coisas. Precisa implantar Bíblia e Bíblia neles. Amém? Para conversar, né? Porque aí o versículo fala, você precisa conversar quando estiver andando, quando você levantar, quando você estiver caminhando, você vai falando ali do Senhor, trazendo Bíblia. E para conversar, porque isso é um discipulado, para você discipular, você precisa de tempo, né? Porque como que você vai fazer essas coisas se você não está com o seu filho? A maior chave desse versículo quando estiver sentado em casa e quando andar pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Ou seja, aqui está trazendo que o pai, ele está perto do filho, certo? Porque se ele está conseguindo transmitir tudo isso, né? A Bíblia, a palavra, Jesus, porque ele está fazendo as atividades dele com o filho. O filho não está sendo algo à parte. O pai ele não está vivendo o extraordinário do Senhor e o filho ele não está ali. Não, ele está vivendo junto, ele está andando junto. Ele está entrando nos lugares junto, ele está saindo nos lugares junto. Ele está chegando em casa junto, ele está saindo de casa junto. Está levantando junto, está indo dormir junto. Para discipular precisa de tempo de qualidade. E aí que entra, eu acho que a dificuldade da nossa geração, né? Porque tudo está muito corrido. Tudo está muito corrido e isso é fato, gente. Entre parênteses, esses dias, semana passada, né, amor? Eu falei, minha linguagem de amor é tempo de qualidade. E aí eu falei, amor, precisamos parar aqui porque precisa ter tempo de qualidade.
precisamos ter um tempo nosso. Aí a gente foi na célula e depois da célula a gente foi jantar num lugar super gostoso. Aí o Douglas falou assim: ai, amor, mas eu não tô bem. Tava com diarreia. Aí eu falei: meu, vamos orar e vamos ir, porque se não for agora, aí semana que vem não dá, e depois você trabalha, eu trabalho, e assim vai, vamos. Não teve. E tem banheiro lá também, entendeu? Ele foi de livre e espontânea vontade, um pouco, né? Mas foi, e a gente teve um tempo muito gostoso de qualidade. Tem que ser intencional, entendeu? Porque nesse mundo tá tudo muito corrido. E de fato tá, a gente tem compromissos e compromissos, mas precisam parar. A gente precisa de ficar resolvendo os problemas e começar a agir na prevenção dos problemas. E o tempo de qualidade é isso. Tempo de qualidade em casal, tempo de qualidade com o filho, tempo de qualidade. E precisa ser intencional. Isso é ser intencional. Ele não estava sentado na cama, vamos acordar aleatoriamente. Não, já estava saindo de casa falando de Deus. Tudo tem que ser muito intencional, ainda mais que os dias têm passado rápido. Amém? Amém. Pais, a escola, ela não vai ensinar o seu filho a ter um caráter de Cristo. E a igreja, ela vai te auxiliar, vai auxiliar o filho a estar nesse processo. Mas a responsabilidade de discipular, a responsabilidade de implantar um caráter de Cristo sobre os filhos é de vocês, pais. Isso é fato. Essa responsabilidade é nossa como pais. Isso é muito importante. Porque lembra que eu falei que vocês, pais, nós pais, eu coloco me incluo, porque eu não sou mãe ainda, né? Mas me considero porque a gente cuida deles e eles têm um lugar nos nossos corações como filhos, mas a gente olha para eles como filhos, né? A gente gasta tempo com eles como filhos, a gente chama para casa para conversar, dá discipulado, investe, porque a gente quer isso, a gente quer ver eles crescerem, né? Atingir obras muito maiores do que eu e o Douglas tá vivendo aqui, né? A gente tem preparado essa geração para que eles preparem as próximas gerações. Essa é a nossa missão aqui como ministério. Amém? E deixa eu falar uma coisa, pais, não terceirize essa responsabilidade. Porque, cara, a gente vê tanta adolescente, né, falando às vezes de boca cheia do pai, da mãe. E isso é tão lindo, gente, tão lindo. Porque, assim, você vê que o pai é o herói, a mãe ali, sabe, é herói. E isso é lindo. Então, não terceirize essa responsabilidade de ser marcado ali com o seu filho, de deixar a sua marca, a sua influência. Olha só que tremendo. Você ser o primeiro influenciador na vida do seu filho. Ele pode ir em qualquer lugar. Você vai ter deixado as marcas ali. As suas marcas, aquilo que você ensinou, aquilo que você semeou, uma hora vai brotar. Que tremendo. Mas precisa semear, precisa investir, precisa discipular, precisa sentar na mesa. A gente acha incrível o lance de sentar na mesa, de ter um momento de comunhão, de conversa. E não é uma conversa aleatória, é uma conversa: oi, tá tudo bem? Tá tudo bem. Ah, que bom. Como foi o seu dia? Foi bem. E o seu? Foi bem também. Não. É uma conversa profunda. Eu falo com o Douglas, né? Vamos ter uma conversa profunda. Quero conhecer o seu coração. O que você está sentindo? Quero saber o que está no seu coração. E eu quero te falar o que está no meu coração. Isso é conhecer o coração do outro. Isso é estar conectado um com o outro. Como casal, como família, filhos. Amém? Amém. Vamos lá. Salmos 127, 3, 5, por favor. Tudo vai NVI, tá? Os filhos são herança do Senhor, e os frutos do ventre uma recompensa. Como flechas nas mãos do guerreiro são os filhos nascidos na juventude. Toda vez que eu leio esse texto, eu lembro do pastor Marinho imitando a flecha, né? Quando ele apresenta a criança. Porque a flecha, primeiro você puxa para o coração. O que é isso? É o que eu li em Malaquias.
conhecer o coração do filho, discipular, estar na mesma frequência, estar conectado. E aí depois, essa flecha pronta, perto do coração, ela é o quê? Ela é enviada, ela é lançada. Amém? Para lançar uma flecha, precisa trazer para perto do coração. Amém? E nós não preparamos os filhos, né, para nós. Eu acho que isso é muito difícil. Eu acho que eu vou ter muita dificuldade com isso quando eu ser mãe. Tipo, nossa, como assim esse filho não é meu, né? Como eu vou preparar ele não para mim? Mas, de fato, essa é uma realidade. Não é nosso. Eu acho que isso deve doer muito, porque já dói em mim. Eu não sendo mãe, imagina para quem já é mãe. Não é nosso, é do Senhor. E um ditado também, que o pessoal fala, e a gente cria filho pro mundo. Mentira. Mentira do capeta isso. Nós não criamos filhos para o mundo. Nós criamos filhos para cumprir a missão que Cristo estabeleceu para eles. Não é para ficar aleatório no mundo, não. Mas é para estabelecer a missão que Cristo deu para eles. E sim, nós precisamos enviar esses filhos para cumprir o bom chamado que Jesus tem para a vida deles. Amém? Colossenses 3:21. Pais, não irritem os seus filhos para que eles não desanimem. Olha, nós precisamos ser os maiores incentivadores dos nossos filhos. Às vezes a ideia não é legal, né? Às vezes você fica, nossa, talvez não dê certo, né? Mas nós precisamos incentivar, por mais, sei lá, doido que seja, precisamos ser incentivar os nossos filhos a cumprir o propósito do Senhor, a conquistar os sonhos. É claro que precisamos discernir, né, se isso é bom ou se não. E como que a gente discerne todas as coisas? De uma família que é construída na rocha. À luz da Bíblia. A luz da Bíblia revela tudo, né? Se nós devemos incentivar ou não alguma coisa. Precisamos ser os maiores incentivadores dos nossos filhos. Incentive a cada processo, a cada passo. É claro que o nosso parâmetro aqui é a luz da Bíblia, se é bom ou não. Bom, pais, essa é a palavra que eu tinha para vocês. Agora eu vou falar um pouco com os filhos. Segura o coração aí, que não acabou. Que o Espírito ele comece a ministrar aí naquilo que às vezes está faltando, naquilo que poderia melhorar. Que o Espírito comece a ministrar aí no coração de vocês. Filhos, bora lá? Foi difícil, gente, falar com dois públicos. O que eu faço, né? Pais e filhos, mas vamos lá. E o coração dos filhos para os pais. Coloca lá em Malaquias, fazendo favor. Bom, então a gente conversou sobre ele fará que o coração dos pais se volte para os filhos. E agora vamos falar do coração dos filhos para os seus pais. A gente está vendo uma realidade de adolescentes, de jovens, assim. Eu falo por mim, que eu já fui assim também. Né? Uma realidade de um pouco de rebeldia. Viver nesse lance de rebeldia, né? Pensar só em si mesmo. Viver nesse egoísmo. E eu já preguei isso também sobre a rebeldia no acampamento. Falei um pouco sobre isso. E eu queria que os meninos abrissem em 1 Samuel 15:23. Queria falar, cara, que a rebeldia não agrada o Senhor. Vocês sabem disso, mas vamos estar relembrando. Pois a rebeldia é como pecado de adivinhação. Tem algumas versões que falam que é pecado como a feitiçaria, arrogância, como o mal da idolatria. Como você rejeitou a palavra do Senhor, assim eu rejeitarei. Rejeitou como rei. Aqui está falando para Saul. Pois a rebeldia, vou ler aqui o meu, é pecado da feitiçaria, a arrogância como o mal da idolatria. Enfim, só pega isso. A rebeldia é igual ao pecado da feitiçaria. Olha o quão grave isso é. É igual ao pecado da feitiçaria. E aí, adolescente, tá tendo o coração rebelde?
que você está pecando igual um pecado de feitiçaria. Como que está o seu coração? Como que tá as suas ações? Quando você dá lugar à rebeldia, você está dando porta aberta para Satanás deitar e rolar na sua vida. Isso é muito grave. Muito grave. Você está com porta aberta para o inimigo vir e deitar e rolar na sua vida. Feche essa porta. E o remédio disso é o perdão. Perdoe quem precisa perdoar. Libera isso. Chuta esse sentimento. Se arrepende. Que assim, a rebeldia, ela vem através da justiça própria, né? Ah, não, porque eu tô chateado mesmo. Ah, não, porque eu quero ficar alimentando esse sentimento de mágoa mesmo. Eu tô certo. Meu pai que errou. Meu pai que não me dá atenção. Meu pai que não é um bom pai. Minha mãe que é isso e aquilo. Ah, meu amigo que fez isso. Ah, meu professor que é assim e assado. E assim vai. E aí você o quê? Se coloca no lugar de vítima. E aí você vive uma vida de vitimismo, pecando como um pecado de feitiçaria, sendo rebelde. Então, cara, perdoe. Pede perdão para o Senhor. Feche essa porta aberta na sua vida. Deus, Ele não tem isso para você. Tem coisas maiores para você viver. Então não dê lugar à rebeldia. Quando o seu coração hesitar a ficar irado, hesitar em querer ter justiça própria, hesitar em querer ter a razão, dá uma acalmada aí. Menos, um pouquinho. Vai orar. Vai ouvir a voz do Espírito Santo. Para você não pecar. E para isso não levar a uma frieza espiritual. Que às vezes a gente está frio, a gente não está sentindo a presença do Senhor, porque está lá, sendo rebelde, não obedecendo, né? Tem o coração todo cheio de ira, de mágoa, arrogância. E isso não é da vontade do Senhor sobre a sua vida. Se conserte. Amém? Amém. Outro versículo, Efésios 6, 1, 3. Isso. Filhos, obedeçam os seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honre teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenha longa vida sobre a terra. Amém? Eu sei que vocês sabem disso, mas eu vim aqui ressaltar mais uma vez. Quer viver bastante nessa terra? Quer? Pois bem, honre seu pai e sua mãe, que é o único mandamento com promessa. Ai, Gabi, mas você não sabe da minha situação lá em casa. Meu pai, não merece honra. Minha mãe não merece honra. Ninguém de casa merece honra. Ninguém de casa merece honra. Você não sabe da minha situação. Meu pai me maltrata. Meu pai não liga pra mim. Minha mãe também finge que eu nem existo. Não interessa. A Bíblia, ela não coloca entre parênteses aqui. Honre o seu pai e sua mãe se eles forem bonzinhos. Não tem um se, entendeu? É um mandamento. Como eu falei, um mandamento não é uma opção. Entende? É um mandamento, a gente tem que honrar. Ah, mas se eu não honrar? Ué, fica aí vivendo nessa vida de rebeldia. Você não vai frutificar. Não adianta, nós não frutificamos quando nós somos rebeldes. Quando nós não vivemos nesse lugar de honra. Porque a honra procede à honra. Mas a rebeldia vai procedendo cada vez mais. Rebeldia, um coração amargo. Sabe, um coração amargo? E assim vai. E nós estamos aqui essa noite para quebrar essa maldição, em nome de Jesus. De corações amargos, sabe? Corações que foram frustrados com os pais e assim é passado de geração em geração. Não, nós quebramos isso em nome de Jesus. Porque nós levantamos aqui um ambiente de honra. Honra dos pais, dos filhos. E isso sendo passado de geração em geração. Nós queremos frutificar. Esse é o tema da nossa igreja esse ano. O pastor trouxe para nós frutificação. E nós vamos frutificar se a gente dá lugar à honra nas nossas vidas. Amém? Provérbios 18, 1, 2.
Quem se isola busca interesses egoístas e se rebela contra a sensatez. Nós também estamos numa realidade, né, em que nossos filhos, vive o nosso mundo ali, vive o mundo do nosso quarto, se tranca no quarto, fica o dia inteiro, só sai para comer, para jantar, nem lava o prato, nem tira o prato da mesa e volta para o quarto e assim fica. O mundo egoísta, sabe? Que só pensa em si mesmo. É esse Provérbios 18:1-2? Quem se isola busca interesses egoístas. Cara, não se isole. Coloque no lugar. Sabe o que é empatia? Colocar no lugar do outro. Então, assim, vê como seu pai tá, vê como a sua mãe tá. Você já perguntou como foi o trabalho deles, como foi o dia, como que eles estão? Não vive só no seu mundo que o seu pai e a sua mãe têm que viver a vida deles em prol da sua. Porque quando você quer comprar uma roupa nova, eles têm que ali ter o dinheiro na hora para comprar. Porque quando você quer, sei lá, ir dar um rolê, eles têm que estar ali prontos para te levar, para te buscar e estar disposto à sua vida. Não busque interesses próprios. Não seja egoísta a esse ponto. Se coloque no lugar. Reconheça o esforço que os seus pais fazem para você. Dar o melhor que eles podem proporcionar na situação que eles estão vivendo. Se coloque no lugar. Saia dessa zona de egoísmo, sabe? De não é sou eu e sou eu, porque eu quero isso, eu quero aquilo. Não é assim que as coisas funcionam. Quando você estiver um pouco mais firme no reino do Senhor, você vai entender que não é sobre você, é sobre Cristo. E nós precisamos passar isso para as nossas famílias. Não é sobre nós, é sobre Cristo. A gente precisa sair desse lugar de egoísmo e pensar no outro, pensar no seu pai, pensar na sua mãe. Sentar com ele, conversar. Ah, mas ninguém me chamou para conversar. Ok, seja você, dê o primeiro passo. Chame ele para conversar, chame ela para conversar. Dê o primeiro passo. Lembra que eu te falei? Sai do lugar da vítima, comece a resolver os seus BO. Que BO você tem? Que problema que você tem? Pare de ficar sentando e choramingando. Ai, mas eu sou assim, eu sou dessa família. Não interessa, você tem Cristo, Cristo te libertou. Cristo morreu por você numa cruz. Já não é tudo para você? Você já é liberto do pecado, de toda a condenação. Olha que tremendo. Você já tem uma nova identidade de filho e filha amada. Não é tudo que você precisa ter? Levanta aí dessa cadeira que às vezes só fica choramingando e chorando e se lamentando. E vai viver aquilo que Deus tem para você viver. Não deixe com que esses obstáculos paralisem o seu chamado, paralisem os sonhos que Deus tem para você. Dá um pontapé, dá um chute nesse sentimento para ir bem longe, para você viver os planos, os propósitos que Jesus tem para você viver. Amém? Cara, e outra coisa que eu queria falar também é não tenha medo de abrir o seu coração para os seus pais. Eles são seus pais, eles devem ser os melhores amigos de vocês. Eles devem saber de tudo o que acontece na vida de vocês. Não se isole, não sofra sozinho. Eles precisam saber o que está acontecendo. Então abra o coração, não tenha medo. Abre o coração para os seus pais. Amém? Gente, eu vou entrar na segunda parte da mensagem, mas já está acabando. Eu prometo. Vamos lá. Eu queria falar agora. Todo mundo entendeu essa primeira parte? Fez sentido para alguém? Eu estou falando abobrinha aqui. Amém, que bom. Alguns vilões que o inimigo ele começa a implantar nas nossas vidas, que acaba nos distanciando como família. Algumas estratégias de Satanás para nos distanciar como família. Se liga aí. Primeiro, o próprio nome diz, distanciamento. Primeira estratégia do inimigo: distanciar você do seu filho, distanciar o filho, você filho do seu pai, você filho da sua mãe. Porque você sozinho, filho e mãe e pai, se torna presa fácil para ele, entende?
tá fora ali da proteção, tá fora ali da segurança. É presa fácil. Às vezes, por conta da rotina corrida, os pais acabam se distanciando dos filhos. E os filhos dos pais. Os horários acabam não batendo. A hora que o pai chega, o filho já está saindo para a escola. A hora que o pai vai deitar, o filho está chegando. Às vezes, se encontra ali muito superficial. Não dá tempo de conversar, não dá tempo de sentar na mesa, não dá tempo de conhecer o coração, como a gente falou aqui. Não dá tempo. Ou às vezes os problemas acontecem e a gente está ali resolvendo um problema e não investindo naquilo que é mais importante, que é ter tempo de qualidade em família. Às vezes moram junto, mas acabam nem se vendo por conta da rotina, por conta do tempo que está corrido. Às vezes até mora fora, né? Por exemplo, um filho que mora fora ou um filho que mora com a mãe e às vezes não mora com o pai, fica até mais difícil de se distanciando, assim. As visitas vão sendo menos, sabe? Vão ficando mais frias, não tem muita vontade de ter mais contato, de ter aproximação. Primeiro passo é distanciamento. E aí o distanciamento leva o quê? O esfriamento. E assim começa a ter um esfriamento na relação, nos laços familiares, começa a ficar mais frágil. O amor começa a se esfriar dentro de casa. Isso é pesado, mas é uma realidade. Daí começam a surgir as dúvidas. Será que eu sou amada? Será que meu pai me ama? Será que minha mãe me ama? Ou dos pais. Será que esse menino reconhece tudo que eu faço por ele? Será que ele está vendo que eu acordo cedo para dar o que comer para ele? Para dar do bem, do melhor para ele? Será que ele está vendo isso? Fica com o coração todo ingrato aí. Será que ele está vendo? E aí começa a surgir essas dúvidas. O lugar não fica mais de segurança, mas a insegurança começa a tomar conta do ambiente. Depois, o terceiro, que é assim. Aí a gente precisa, assim, intervir na urgência e emergência mesmo. Que aí o negócio tá feio. É o desconhecido. Depois que o esfriamento tomou conta, as pessoas na casa se tornam totalmente desconhecidas. Você já ouviu alguém falar que, nossa, eu não reconheço mais meu filho, não sei quem é essa pessoa, não reconheço mais meu marido, não reconheço mais minha esposa, não reconheço mais. Quem que é essa pessoa que mora comigo? Quem que é essa pessoa que está comigo? Não reconheço mais, não bate mais as conversas. O filho já não se identifica com o ambiente ali de casa, não tem mais nada a ver, nada mais cola ali. O coração dele já está muito longe dali, muito longe. Muito longe. E aí surge o problema que a gente tem vivido, que a gente tem presenciado, que é os órfãos de pais vivos. Isso é muito pesado, mas é uma realidade. Existem pessoas que estão órfãos, se sentem órfãos, só que elas têm pais vivos. Isso é horrível, horrível. Por isso que nós precisamos investir nas nossas famílias, ter tempo de qualidade, ter os nossos corações conectados com os corações dos nossos filhos, para que isso não seja uma realidade sobre nós, sobre a nossa igreja, sobre a nossa cidade. Em nome de Jesus. Bom, como eu falei, quando nós estamos distantes um do outro, quando uma família ali, ela está distante uma da outra, tudo é mais fácil para o inimigo. É mais fácil para o inimigo entrar, porque a Bíblia fala que ele fica ao redor, fica rodeando, vendo só uma brechinha. Não é assim, não precisa ser grande não, viu? Não precisa não. É uma brechinha assim, ó, pequenininha. Já basta. Caber no dedo dele, já basta. A unha... Já basta, porque aí ele vai entrando e ele vai crescendo, entendeu? Vendo uma brechinha é o que ele quer. E famílias distantes uma da outra tendem a abrir portas abertas para isso acontecer. Por isso que o Espírito Santo está falando sobre nós, que nós precisamos estar com os nossos corações conectados com os nossos filhos e os filhos estarem conectados com os pais, porque uma família segura, cara, gera um impacto na nossa geração, nessa sociedade, uma família que brilha, que cheira Cristo, amém?
Queria que as luzes apagassem agora.